Dando aí início às nossas aulas à distância, né? Hoje nós vamos aprender a calcular a escala. E primeiramente eu vou dar uma introdução do que é escala. É uma parte da cartografia que vocês estão estudando aí no decorrer do bimestre do livro módulo 2 para os meninos do primeiro ano. E os meninos do terceiro ano vão fazer o revisional R22. Também vai precisar dessa explicação dessa aula de hoje. Então vamos lá, introdução. Vamos pensar primeiro o que é escala, para que ela é utilizada. Vocês já, através das leituras do livro de vocês, né, na parte da cartografia, vocês perceberam que, como ler um mapa, você precisa do título, você precisa da legenda, você precisa da escala do mapa. Tá, escala é proporção matemática, certo? Então vamos pensar comigo, vou desenhar o Brasil numa folha de papel. Então não vou espalhar folha de papel para desenhar um território do tamanho do Brasil? Não tem lógica. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter uma escala daquele desenho para que eu possa colocar aquele desenho na folha de papel, concorda? É assim que funciona. Mas aí quem vai ler aquele mapa, ele tem que entender qual que é as distâncias que tem ali entre os pontos, o que a pessoa quis, o que o cartógrafo quis representar ali. Então vamos lá então. Define-se escala como uma relação ou uma proporção entre as distâncias lineares existentes em um mapa e aqueles no terreno, na superfície real. Então esse aqui é o conceito, certo? Então vamos lá, utilização prática da escala. Como que eu vou fazer cálculo? Utilizar isso no meu dia a dia para fazer um exercício? Lógico que depois, quando retornar às aulas, eu vou colocar uns exercícios mais complexos, beleza? Principalmente para os meninos do terceiro ano e também os meninos dos primeiros anos aí do Colégio Angélica. Vamos lá. As possíveis medições a serem realizadas em um mapa são efetuadas através das escalas. Medições realizadas no mapa, certo? Assim, a distância entre os mais variados pontos pode ser facilmente calculada através de uma fórmula simples. Como eu disse no início, nós vamos aprender uma fórmula simples de calcular a escala. No Enem, esse aqui vai me ajudar no Enem, professor? Sem dúvida, galera. Todas as questões do Enem que eu já resolvi no decorrer da minha vida, com essa fórmula aqui, chega o resultado que está pedindo, tá certo? Beleza, depois eu vou enviar algumas questões do Enem e vou dar mais uma aula mostrando como fazer. Vamos lá. Então, pensa comigo, eu estou querendo calcular agora, quando eu quero calcular a distância real. Distância real, a fórmula é igual a escala vezes D, que é a distância no mapa. Então, vamos lá, onde? O D, distância real no terreno, o professor deixou claro, olha, distância em terreno, eu vou medir um terreno todo em centímetros, é melhor medir dependendo do tamanho da área que eu quero mapear, tá? Depois eu vou dar um conceito para vocês de escala grande e escala pequena. Calma aí. Então vamos lá. Hoje nós vamos aprender só a calcular. Então presta atenção aqui, ó. Professor, mas eu vou medir um terreno, um lote. Um lote, eu posso medir ele em metros, certo? Professor, eu vou medir uma cidade toda, uma pessoa vai fazer um bairro e vai precisar de medir através de quilômetros, quadrados, dependendo do tamanho dessa cidade, certo? Então a distância real, o D é a distância real no terreno. A pessoa quer medir a distância aqui no mapa rodoviário de Ipatinga, Belo Horizonte. Aí sempre normalmente, lá embaixo no rodapé tem um mapa e te dá um pontozinho no mapa para você calcular a distância. Vai ter um exemplo depois sobre isso, eu vou falar um pouco sobre isso depois, resolvendo um exercíciozinho com vocês, do jeito que eu estou fazendo aqui. Então vamos lá. Então o D maiúsculo é a distância real no terreno, o E é o denominador da escala, o D minúsculo é a distância medida no mapa. Então, o que está no mapa lá, falou assim, professor, daqui até Belo Horizonte, eu medi aqui no meu mapa, deu 5 centímetros aqui, de um ponto ao outro. Aí eu vou calcular o D minúsculo. Não tem como eu falar assim, dentro de um mapa, colocar metros. Tem? Não, tem que ser centímetros. Então, o D minúsculo é a distância medida no mapa aqui que eu quero calcular. Aguarde, vai ter um exercício sobre isso depois. Vamos lá. Voltando um pouquinho aqui, exemplo 1. Tá, beleza. Tá aqui, ó. Em uma carta confeccionada, carta, gente, cartografia, carta vem de mapas, tá? É uma carta confeccionada na escala, professor, deu escala 1 por 50.000. A distância entre duas localidades é de 22 centímetros. 22 centímetros? O professor falou que 22 centímetros é a distância no mapa. Me deu a escala, 50.000. Tá vendo esse 1 aqui? Você nunca coloca esse 1 no cálculo. Esse 1 é o numerador da escala.
O numerador da escala é uma variável. Eu preciso no meu cálculo dos 50 mil, certo? Qual é a distância real aproximada? Lembre-se. Agora vamos lá. Eu preciso da fórmula. Distância real é igual a escala vezes distância no mapa. Voltando. Distância real é igual a escala vezes distância no mapa. Então vamos no exercício. Ó. A escala eu tenho 50 mil, certo? O 22 centímetros é o D minúsculo, que é a distância no mapa. Joguei na fórmula. Achei esse valor. Ah, fechou. Agora eu vou chamar para uma curiosidade aqui, vocês aprenderem matemática. Observa que distância real, o professor falou que ela tem que ser calculada em quilômetros. E aqui apareceu em centímetros. Certo? Professor, como que eu vou pegar centímetros para passar para quilômetros? Então deixa eu só te mostrar aqui. Lembra da regrinha da matemática? Lembra dessa matemática, ó, múltiplos e olha no mouse, e submúltiplos do metro. Então vamos lá. Quilômetro, hectômetro, grava bem. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Gravou? Vou voltar. Ó, beleza. Meu resultado apareceu em centímetro. O resultado apareceu em centímetro. Quando eu quero transformar centímetro para quilômetro, é só eu voltar com a vírgula 5 casas para a esquerda. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Qual que é a minha resposta? 11 quilômetros. Entendeu, galera? Dúvidas, depois a gente troca aí as ideias aí, beleza? Continuando. Exemplo 1. Então, exemplo 1, nós calculamos distância real do terreno. Então, minha resposta aqui não é esse valor, é 11 quilômetros. Mudando. Exemplo 2. Exemplo 2 é o seguinte, ó. Em um mapa de escala não citado. Oh, não me deu escala, cara. No outro me deu escala, agora não me deu, o que eu vou fazer? A distância entre duas cidades é de 30 centímetros. Ou esse 30 centímetros aqui, distância entre duas cidades, é a distância no mapa, certo? Sabendo que a distância real é 270 quilômetros, que é o D maiúsculo, pergunta-se, qual é a escala do mapa? Opa, tem que mudar a forma, porque agora está querendo escala. Então a forma para calcular a escala é essa. Isso aqui é forma, galera. Tem que aprender. Isso aqui é decoreba. Vocês vão decorar matemática. É igual decorar tabuada, tá? Ah, pessoal, eu vou usar até uma calculadora ali para fazer a prova. Não existe calculadora, não. Tem que ser decorado mesmo, tá certo? Tem que aprender a decorar um pouco, viu, galera? Principalmente fórmulas. Na minha matéria, eu gosto que decora. Escala é igual distância real, que é a distância real, o professor falou que é o quilômetro, dividido por distância no mapa, que é o D minúsculo. Galera, matemática, professor de matemática tem toda a sua metodologia de explicar. Eu, no meu caso aqui, galera, professor de geografia, certo? Professor de geografia, lógico que eu vou ser. Pessoal, eu dei uma pausa aqui, vamos continuar. Talvez eu vou repetir alguma coisa, mas não tem problema, tá? Então vamos lá. A fórmula é o seguinte, ó. Já me deu aqui, vou voltar, hein, galera. Se tiver repetido aí, geografia repete um pouco. Então eu tenho aqui ó, a distância real e a distância do mapa. Então vamos na fórmula, beleza. Escala é igual distância dividido por D.
Observe que eu tenho duas medidas de comprimento. Quais são as duas? Quilômetro e centímetro. Transforme quilômetro para centímetro. Transformar quilômetro para centímetro. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui, ó, o quilômetro é 270.